Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Há 2 semanas atrás, eu participava de uma audiência pública na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, onde, diante da plateia, da presença de estudantes, professores, funcionários técnico-administrativos, eu externei o meu cansaço com relação a esse processo que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. A gente vem desde o ano passado enfrentando um processo de crise que parece não ter fim. No ano passado, a queda no orçamento foi muito menor, mas mesmo assim, as universidades ficaram boa parte do ano sem funcionar por falta de limpeza, por falta de coleta de lixo, por falta de serviços de segurança. No final do ano, a gente assistiu, não silenciosamente, mas assistiu, protestando e enfrentando, o governo do Estado do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que concedia incentivos fiscais bilionários para empresas que são as principais patrocinadoras eleitorais do próprio governo, como, por exemplo, a cervejaria Petrópolis, parcelar e atrasar o salário dos servidores públicos. O ano de 2016 começou com essa crise se agravando ainda mais. As escolas sem as empresas que prestam o serviço terceirizado, sem limpeza, sem portaria, sem uma série de funcionários que eram fundamentais para o bom funcionamento da escola. Os servidores com calendário de salários atrasados. As universidades sem condições de funcionamento. Ontem, uma decisão da Defensoria Pública obrigou um repasse de verbas para evitar o fechamento do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Falta de merenda nas escolas. Chegamos a ter o registro de escolas comendo arroz com macarrão. Uma dieta que não é indicada para nenhuma pessoa, especialmente para adolescentes em fase de desenvolvimento. E esse mês vivemos esse drama do salário só ter sido pago após uma batalha judicial, onde nós da bancada do PSOL, e especialmente a Defensoria Pública, nos movimentamos para tentar interromper a covardia que o governo do Estado vinha fazendo com aposentados e pensionistas. E agora se inicia mais um mês e a dúvida: será que vão ser pagos os salários dos servidores? Será que vão ser pagos os salários dos aposentados e dos pensionistas? Não sabemos. Nesse cenário de crise permanente, onde o governo não toma medidas básicas como reduzir o número de cargos comissionados, como rever uma parcela das isenções fiscais, agrava tudo isso um quadro de desgoverno, onde negociações são feitas e depois voltadas atrás, onde o governador diz uma coisa e os secretários fazem outra, onde um secretário diz uma coisa e o outro secretário faz outra. Cito aqui 2 exemplos. Uma, de que o governo do Estado do Rio de Janeiro havia se comprometido a não cortar salário dos grevistas. E hoje, tanto professores da FAETEC quanto da CCERJ estão com seus salários cortados nos contra-cheques disponibilizados no sistema do governo do Estado. O governador se comprometeu que não haveria corte de ponto em uma reunião com o movimento unificado dos servidores públicos do Estado. O governador em exercício, Francisco Dornelles. Outra, o governador em exercício se comprometeu com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação em suspender os cortes e as punições feitas aos profissionais da educação
pelas greves realizadas de 93 a 2016. Já havia uma suspensão das sanções disciplinares, mas não ainda suspensão das sanções funcionais. E isso está entravancado. Antes de vir para cá agora fazer essa fala, estava no TJ, acompanhando uma audiência de conciliação do CEP com a Secretaria de Educação, onde este ponto da pauta, aparentemente, onde já havia acordo, novamente foi recolocado como ponto de problema para ser encaminhado. Cito essa situação de desgoverno, essa situação de crise permanente, que afeta o conjunto dos serviços públicos, mas especialmente a educação, para retratar o desestímulo, a indignação que vem tomando conta de mim. Mas, no meio desse cenário árduo, surge uma boa novidade. Eu diria que surge uma flor no asfalto. Só não consegue ver o significado dessas ocupações de escola aqueles que estão mais obcecados em manter os seus nacos de poder do que de assistir o surgimento de uma nova geração em escolas públicas, muitas delas da periferia, atendendo a parcelas da população mais pobre do nosso estado e que hoje assistem ao surgimento de um protagonismo dessa juventude que deve ser celebrado. Em tempos de Eduardo Cunha, de Renan Calheiros, em tempos de crise como a que enfrentamos aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, considerado já o paraíso das empreiteiras, nós temos um contraponto, nós temos a ocupação das escolas. Eu visitei 2 escolas no município de Niterói. Eu visitei o Colégio EPIC e eu visitei o Colégio Davi Capistrano, escola em que eu dava aula quando era professor da rede do estado do Rio de Janeiro. Em ambas as ocupações, eu não conhecia nenhum dos alunos que estavam ali ocupados. Eu, antes de entrar, informei que iria fazer uma visita para saber as condições da escola. E os alunos fizeram uma deliberação em assembleia permitindo a nossa entrada. Eu disse para o conjunto dos meus assessores, por todos aqueles que estão acompanhando esse debate, que respeitaria qualquer posição, porque acho fundamental que a gente entenda a magnitude desse processo. Os estudantes estão se tomando a cena política num momento onde a política brasileira está podre. Os estudantes estão se empoderando da escola pública, num momento onde os serviços públicos do estado do Rio de Janeiro estão em crise quase terminal. Eles estão limpando a escola, eles estão fazendo manutenção, eles estão entendendo o verdadeiro significado do que é um espaço público, que muitas vezes para eles era um espaço controlado de uma forma autoritária. Esses estudantes, por exemplo, estão descobrindo nas escolas equipamentos esportivos, livros, uniformes, materiais didáticos que deveriam ser utilizados para o fortalecimento da sua própria educação e que lhes era negado por direções que, na melhor das hipóteses, se apropriavam desses equipamentos, impedindo que os estudantes usufruíssem por não perceber a importância de se investir na nossa juventude. Os estudantes estão aprendendo, por conta própria, a administrar seu tempo e seu espaço, a valorizar o espaço da escola. Isso é um processo de empoderamento, é um processo de amadurecimento que nós não temos como mensurar. Mas, ao mesmo tempo, essas ocupações estão encontrando, por parte de algumas direções, por parte de alguns burocratas da Secretaria de Educação,
não a abertura do diálogo, de ir lá e buscar olhar a pauta que está presa na porta das escolas e buscar responder. Está encontrando uma tentativa de resistência e enfrentamento. Estão fomentando esse movimento chamado agora de Desocupa Escolas. Esse sim é um movimento influenciado e estimulado por setores das direções e por burocratas do Estado que podem levar esse movimento a um cenário de, inclusive, conflito físico dentro das escolas. Já havíamos recebido registros, e eu já havia informado ao próprio secretário de Educação que em algumas escolas a resistência das direções a esse movimento tinha levado a uma articulação com agentes comunitários perigosos, como agentes ligados ao tráfico de entorpecentes ou mesmo a forças milicianas. Assistimos de lá para cá uma série de articulações nesse sentido, reuniões feitas fora do espaço da escola para estimular que uma parcela dos alunos impeça que as ocupações continuem. Um tipo de resposta dessa forma só pode nos levar a uma maior intensidade dos conflitos e ao risco de um processo de enfrentamento físico dentro das escolas. Esse processo de ocupação de unidades escolares em larga escala no Rio de Janeiro é um processo novo, é um processo que nós não vivenciamos até aqui no Rio de Janeiro e que somente no ano passado nós assistimos isso acontecer no estado de São Paulo. Ele não deve ser respondido nem por nós parlamentares, nem pelo governo com truculência, com deslegitimação. Ele deve ser compreendido como parte de uma reação democrática à crise generalizada que está instalada hoje no nosso país e, em especial, no estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, encaminhamos um ofício à presidência da Comissão de Educação, solicitando a realização de uma audiência pública, para que a Alerj tente cumprir o seu papel de contribuir para que haja uma oxigenação do diálogo, para que haja uma iniciativa de conversação entre essas escolas ocupadas e essas secretarias. É evidente que esse processo tem que ser feito com cuidado, que a Comissão de Educação tem tido sempre no encaminhamento das suas pautas. Mas, nesse caso em especial, com cuidado de não ferir a suscetibilidade, a autonomia de um movimento que é novo, que ainda não estabeleceu sequer quais são os seus canais de diálogo, mas que, sem dúvida nenhuma, para concluir, não pode passar desapercebido, não pode ser desconsiderado, porque é hoje, no estado do Rio de Janeiro, o que há de mais inovador, o que há de mais esperançador, se pudermos usar essa palavra, porque é, sem dúvida nenhuma, nesse cenário de crise, nesse cenário árduo, a flor que nasceu no asfalto dessa realidade caótica do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado.